Muito bem, alunos e alunas do quinto ano, vamos realizar então aqui o nosso estudo, de história, relembrando aí o capítulo 1, o capítulo 2 do nosso livro. Então, pega o seu livro, já deixa ele aí abertinho do lado, pega o seu caderno também, deixa ele aí do lado. Se quiser, pega caneta colorida, lápis de cor, né? Para você poder fazer alguns destaques quando você achar que tem alguma coisa importante que você precise anotar. E vamos acompanhando aqui então o nosso estudo de história. Vamos lá. Bom, o nosso capítulo 1, primeiro que ele vai trazer para a gente vai ser falando sobre a Mesopotâmia. Então a Mesopotâmia, como vocês, já sabem, foi aquela região ali entre o Rio Tigre e o Rio Eufrates, que vocês podem ver ali naquele mapinha, E era uma região, então, por conta desses rios, uma região, com uma grande fertilidade do solo. Então, onde as plantações, elas produziam muito rápido o alimento, então era uma região muito interessante para os povos da antiguidade. E a água sempre foi, e continua sendo um recurso muito importante para a nossa sociedade. E aqui durante esse período vai ser muito importante para o processo de sedentarização, que é quando os grupos humanos, param de ser nômades, então eles param de ficar indo de um lugarzinho para o outro, e começam a se fixar em um único local. Esse é o processo de sedentarização. Por conta, do desenvolvimento da agricultura, isso também foi necessário. Não dava para os seres humanos, semearem um campo, com trigo e saírem nômades por outras regiões. Quando eles voltassem lá, não haveria mais plantação alguma. Então, essa questão, da água, ela foi muito importante, para o processo de sedentarização e para o desenvolvimento da agricultura. E como, a própria palavra diz, a palavra Mesopotâmia, ela é a junção de duas palavras. Então, meso em grego, significa meio ou entre, e potamos em grego significa rio. Então, Mesopotâmia nada mais, nada menos significa do que entre rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Foi a forma como essa região ficou conhecida. E o primeiro, povo que habitou essa região foram os povos sumérios. Os povos sumérios, eles tinham uma característica interessante que cada cidade, ela era independente, ela tinha seus próprios líderes, E isso acabava gerando alguns conflitos, porque como havia ali uma região muito fértil, muito interessante, tinha a necessidade ali do controle dos rios. Então, essas cidades sumérias, elas ficavam constantemente brigando entre si, disputando essas terras férteis, os rios, E é por isso até que a gente brinca que se houvesse já a hashtag naquela época, a gente poderia chamar essa região de Mesopotreta, porque eles viviam ali tretando uns com os outros. E agora, a gente está olhando aqui um outro mapa. Um mapa que abrange uma região muito maior. Então, esse aqui é o mapa do crescente fértil. Então, a gente pode ver que tá, ali o mapa pega a região da Mesopotâmia, mas ele também vai pegar a região da Palestina, ali onde a gente consegue ver o Rio Jordão, o Mar Morto,
e também vai pegar a região do Egito, né, onde a gente consegue ver o rio Nilo. E os historiadores eles chamam, né, essa região de crescente fértil por conta desse formato imaginário que você consegue ver aqui na imagem pelo pontilhado, né? Esse formato semelhante ao de uma lua crescente, né? E como essa região aqui, né, que tem esse formato de lua crescente, ela era, né, ela possuía rios muito importantes, deu-se então esse nome de crescente fértil, porque eram regiões que tinham uma grande fertilidade do solo. Mas então, ó, muita atenção aqui. No slide anterior, a gente viu o mapa da Mesopotâmia, né, que fica ali só entre a região que fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Quando a gente vê o mapa do crescente fértil, a gente está vendo uma região muito maior, que vai pegar a Mesopotâmia, a Palestina e o Egito, certo? Além dos sumérios, né, a gente também tinha outros povos, né, que foram habitando ali a região da Mesopotâmia, que era o caso dos acádios e dos amoritas. Vamos ver agora um pouquinho o que cada um desses povos trouxe ali para a contribuição, né, dos povos antigos. Então, os sumérios, né, eles vão ser muito importantes porque eles vão desenvolver uma das formas de escrita mais antigas que a gente tem conhecimento, que é a escrita cuneiforme. Já os acádios, né, eles viam, né, que as cidades sumérias viviam constantemente, né, na mesopotreta ali, na confusão, e que elas ficavam muito enfraquecidas. Então eles em determinado momento decidiram conquistar essas cidades sumérias e aí eles unificaram as cidades. Então eles fundaram o Império Mesopotâmico. Então eles mudaram a perspectiva daquelas cidades, né? Aquelas cidades que antes estavam em constante disputa, agora elas tinham, né, uma mesma liderança, elas seguiriam um mesmo objetivo, elas trabalhariam juntas, né, formando assim um império. E os amoritas, eles fundaram uma cidade muito importante, né, ali da região da Mesopotâmia, que foi a Babilônia, né, onde o rei Hammurabi, né, desenvolveu um código de leis, né, um código de leis aí também um dos mais antigos que a gente tem conhecimento e que foi muito importante para a organização e para o desenvolvimento das sociedades na antiguidade. Pensando agora, né, saindo da região da Mesopotâmia e indo para o continente africano, nós também tivemos, né, povos que se desenvolveram ali, né, principalmente as margens do rio Nilo. Então a gente também vai ver três povos: os egípcios, os cuxitas, que também eram conhecidos como núbios, e os axumitas, que também eram conhecidos como etíopes. Os egípcios, então, né, eles eram politeístas, que quer dizer que eles acreditavam então em vários deuses, e eles, né, compreendiam o faraó, que era, né, o líder deles, como um representante desses deuses. Então, na sociedade egípcia, não tinha ninguém acima do faraó. Todas as pessoas, né, elas obedeciam ao faraó. Ele era então, né, o soberano da terra do Egito. Uma outra questão também dos egípcios são os seus deuses, né? Grande parte desses deuses, eles tinham um corpo, né, humano e a cabeça de animal, era a forma como eles eram representados. Esses animais, obviamente,
eram animais que faziam parte ali, né, do cotidiano dos egípcios. Eram animais que estavam presentes ali naquele território, naquela região. Então, eram todos animais que os egípcios já conheciam, né, com os quais eles conviviam. Aqui a gente tem alguns deuses egípcios, né? E aí a gente pode observar esse elemento. Então, o corpo de humano e a cabeça de animal. Lembrando, né? Animais que os egípcios conheciam, que habitavam a região ali do Egito. Os cuxitas e os axumitas, né? Eles, assim como os egípcios, né? Eram também politeístas. E os cuxitas, né? Eles tinham muito contato com os egípcios, porque eles realizavam muitas trocas comerciais. E, sendo assim, a cultura egípcia começou a influenciar muito o povo cuxita. Então, o povo cuxita passou a utilizar a escrita hieroglífica, que é aquela escrita por meio de desenhos e símbolos que os egípcios desenvolveram. Eles passaram a cultuar os deuses egípcios e até mesmo eles começaram a construir, né, pirâmides, ainda que as pirâmides cuxitas sejam menores, né, do que as pirâmides egípcias, mas eles, né, se inspiraram nas pirâmides egípcias para também fazer suas próprias pirâmides. Só, né, depois, com o passar do tempo e tal, é que eles começaram a modificar um pouco esses elementos que eles tinham recebido dos egípcios. Então eles alteraram um pouco a forma de escrita, depois eles criaram, né, deuses próprios, que é o caso do Apedemaque, e aí foram se diferenciando um pouquinho dos egípcios. Já o reino de Axum, né, os axumitas, eles tinham uma questão muito interessante, né, que era a questão de valorizar as mulheres. Então, as mulheres no reino de Axum, elas ocupavam cargos importantes, né, na administração. Elas sabiam fabricar cerâmica, confeccionar joias, que eram um símbolo, né, de poder para os axumitas, né? Então elas tinham um papel de destaque na sociedade axumita, né? O que às vezes a gente não via tanto em outros povos, né? Como os cuxitas, como os egípcios. Nos axumitas isso era muito forte na cultura deles. E aí agora a gente já começa aqui, né, a caminhar para o nosso capítulo 2. Então o nosso capítulo 2 ele vai falar principalmente sobre as religiões. E basicamente a gente tem dois tipos de religiões: as monoteístas e as politeístas. As religiões monoteístas são aquelas que acreditam num único Deus, né, como é o caso do cristianismo, do islamismo, do judaísmo e do zoroastrismo, né? Sempre ajuda a gente a lembrar se a gente pensar na palavra mono. Mono significa um, teísta, né, significa Deus. Então, monoteísta, um único Deus. E aí a gente tem também as religiões politeístas, que são aquelas que acreditam em vários deuses. Então, por exemplo, né, os antigos egípcios, os antigos gregos, esses povos eles eram politeístas. Além disso, a gente ainda hoje tem, né, religiões que são politeístas. É o caso do candomblé, é o caso do hinduísmo. Então, vamos sempre lembrar também, politeísta. Poli significa vários, teísta, deuses. Então, politeísta, vários deuses. Aqui a gente tem um pouquinho esses deuses para a gente, né, poder visualizar então a questão aí da diversidade de deuses.
politeístas. Então os deuses gregos, a gente tinha vários deles, né? Zeus, Poseidon, Atena, Ares, Ártemis, Hermes, Hera, Deméter, Hefesto, Apolo, Dionísio e Afrodite. E os deuses hindus, os deuses do hinduísmo, também tem vários. Aqui tem alguns, como Shiva, Rama, Ganesha, Krishna e Vishnu. As religiões de matriz africana são religiões que vão ser muito importantes aqui para o nosso país. Porque, né, a gente chama essas religiões assim de matriz africana porque elas se originaram lá no continente africano, mas elas foram trazidas, né, pelos africanos que foram escravizados pelos portugueses durante a colonização do Brasil. Então, por isso que a gente fala matriz africana, porque elas se originaram lá, foram trazidas, né, para o Brasil, porque como a gente sempre fala, né, sempre que uma pessoa vai para algum lugar, ela não vai, né, sem a cultura dela, ela não vai sem a religião, ela leva tudo isso com ela, né, os costumes, a linguagem, a religião, a cultura, ela vai levar tudo isso junto com ela. E foi o caso também, né, dos africanos escravizados quando eles foram trazidos à força para o Brasil. Então, eles trouxeram isso também. E aí, a partir disso, elas foram sofrendo algumas alterações aqui no nosso país, né? E, infelizmente, né, no nosso país, elas são as religiões que mais sofrem intolerância. Mas o que é intolerância, né? Intolerância é quando as pessoas não reconhecem ou não respeitam, né, a prática ou a crença religiosa de uma outra pessoa que segue outra religião. Então são aquelas pessoas que às vezes têm até a sua religião, mas não aceitam a religião do outro, não entendem que as pessoas têm o direito, né, de praticar e ter a crença que quiserem. Pensam que apenas a sua é a verdadeira religião, é a certa, que todas as outras são erradas e que não deveriam existir. Então, a intolerância religiosa ela é um problema gravíssimo no nosso país e, inclusive, a intolerância religiosa é crime no Brasil. Então, nós, né, como brasileiros, devemos combater a intolerância religiosa. Isso a gente faz estudando, né? Aprendendo sobre as religiões, compreendendo a riqueza da diversidade religiosa, das práticas e das crenças. Aqui a gente tem, né, duas figuras, né? Então, aqui de um lado a gente tem Oxóssi, né, um orixá da religião de matriz africana Candomblé, e do outro lado nós temos a deusa Atena, que era então a deusa, né, da justiça, da sabedoria, das artes dos gregos antigos. E quando a gente olha, né, imagens assim, a gente consegue identificar alguns elementos que nos ajudam a entender, né, aquela divindade. Então, por exemplo, quando a gente observa aqui a imagem de Oxóssi, a gente observa, né, que ele está segurando um arco, que além disso, ele também possui flechas com ele. Então, isso já nos traz o entendimento de que Oxóssi era um orixá caçador, que representava então, né, a ligação com a natureza, com a caça, devido a esses elementos. Se a gente observar aqui a deusa Atena, nós podemos observar outros elementos, como é o caso da lança e também do escudo, né, mostrando então
né, esses elementos como formas da gente identificar a deusa Atena. Bom, pessoal, obrigado pela atenção. A gente fez uma revisão bem rapidinha aqui. Vocês podem ainda rever mais algumas coisas que vocês acham importante no livro de vocês, certo? Estudem bastante, faz uma revisão uns dias antes da prova e uma boa prova para vocês, certo? Muito obrigado, tchau, tchau!